Minha indicação de livro é Coisa Séria. São 4.8 estrelas entre 1.322 avaliações. As 48 Leis do Poder é o livro que eu indico para você fazer um bom desenvolvimento pessoal na sua vida. Clique no link aqui abaixo. Tem um amigo meu, professor de jiu-jitsu e tal, e ele descobriu Deus, cara. O cara perdido, o pai se suicidou cedo, sabe? O cara perdido, ficou um monte, usava droga e tal. Descobriu Deus, cara. O cara virou um pai melhor, um marido melhor, um professor melhor, um ser humano melhor, um tudo melhor, cara. Tudo melhor. Aí eu te pergunto, como que eu falo que o Deus desse cara não existe? Se eu tô vendo o fruto do Deus dele. Ainda que exista só pra ele. Ainda que não exista de fato, né? Vamos supor que não exista, que seja só conceitualmente. Não, é óbvio que não existe. Mas é óbvio que existe. Isso, ao mesmo tempo, exato. É, claro. E aí eu te faço uma pergunta. Tem gente que fala assim pra mim, pô, mas você tem tantos bons argumentos. Por exemplo, meu pai é pastor, por que você não fala com seu pai e tal? Você não entra nesse debate com ele. Eu falo, primeiro porque eu entro, porque meu pai é um cara super inteligente. Agora, segundo, é um assunto que eu não gosto de tocar. Por quê? Porque eu não quero pôr dúvida na fé do meu pai. Por quê? Minha mãe morreu faz 5 anos. Fez agora em agosto, 21 de agosto. O meu pai vive pra reencontrar minha mãe. Se eu botar dúvida na fé dele, ele morre. Mas eu acho que acreditar ou não acreditar em Deus, tipo, não que não tenha nada a ver, mas não pressupõe não acreditar que tenha algo depois e consciência. Pode ser também, mas é que no então... caso dele, sim. Por causa do dogma da religião. Entendi. Por causa do dogma da religião, certo? Mas eu te pergunto, vamos lá. Vamos. Mesmo que eu... Porque assim, tem outro fator importante. Quando a gente fala de Deus, de alma, de inferno, de reencarnação, de karma, a gente está falando de metafísica. Tá. Certo? Primeiro... Coisas além da matéria, Exato. vamos dizer assim. Perfeito, tá vendo como você é inteligente? O primeiro a usar esse termo foi Aristóteles, 350 a.C. Physis, do grego, é matéria, físico, e o prefixo meta quer dizer além. Então, metafísica é o que está para além do físico, certo? Então, quando a gente fala de Deus, de alma, de inferno, de metafísica, tudo que é metafísica é improvável. Deus é improvável. Por que é improvável? Porque está além do plano físico. Não dá para provar Deus. Porém... Da mesma forma que ele é improvável, ele é inegável. Sim. Pelo mesmo motivo. E aí Por isso que é uma estupidez. Exato. E aí Kant, que era cristão, Kant, filósofo do século XVIII, uma das maiores mentes da história da humanidade, Immanuel Kant, vai dizer, Deus só pode ser crido pela fé. Debater se Deus existe ou não é uma estupidez, é uma perda de tempo. Porque ou você tem fé e acredita e tá tudo certo, ninguém pode dizer que você tá errado, ou você não tem fé e não acredita e também tá tudo certo. Mas aí a fé, ela acaba virando um instrumento terrível de manipulação. Perfeito. Por quê? Porque questionar se torna um crime, um pecado. Qual que é a definição de fé, Fermento? Acreditar sem prova alguma? Exato! Exato. E quem que dá essa definição, você sabe? Não. O próprio apóstolo Paulo, Hebreus 11:1. Ele fala, a fé é a certeza das coisas não vistas. E Jesus diz, lembra São Tomé? Quando Jesus ressuscita, diz o evangelho, chegam para São Tomé e falam, meu, as meninas... Porque Jesus aparece para as mulheres primeiro, né? Meu, as meninas viram Jesus, cara. Jesus ressuscitou. E São Tomé fala... Ressuscitou pra cima de mim, cara. Jesus ressuscitou. Cara, Jesus ressuscitou, cara. Falou com as mulheres. Ele falou: se eu não ver as chagas nas mãos, se eu não ver o buraco da lança, aqui que ele ressuscitou. Aí aparece Jesus e fala o quê? Ó, homem de pouca fé, né? Fala, toca aqui, ó. Ou seja, diz o evangelho: se você precisa de provas, você não tem fé. Certo? Então. Mas isso não é uma amarra Claro! intelectual sórdida? Claro, e sabe quem vai falar disso? Esse cara aqui, ó. Nietzsche, ele chama de muleta metafísica. Bom Por nome. quê? Pô! Eu tô evitando falar palavrão por causa do YouTube. Mas, porra, do caralho, meu. Não, Óbvio cara. que é sensacional, cara. Por que é sensacional? Porque é uma muleta que você não precisa provar. Entende? Então, E qual tu que é? questionar E é é pecado. pecado, pô. Claro, é esse. Esse é o grande trunfo do cristianismo. Você não pode acreditar coisas ruins a Deus. Né? Se você pergunta pra todo mundo assim, pessoa comum, né? População média, quem que deu tudo de bom na sua vida? Ah, Deus. Deus, não, tá. Tá, e ruim? Quem que deu as desgraças? Ah, não, foi o diabo. Então, seu livre-arbítrio. Ou você não vizinho. pode, você não pode falar que é Deus. Isso, logicamente, isso é desonesto. Óbvio. Óbvio, porque se Ah, pode e- um, e- tem que ter poder o outro. E outra, aí tu pega um livro que foi escrito pelo homem e tu fala, todas as respostas estão aqui. Se tu fala que todas as respostas estão ali, todas as respostas vão estar ali. Claro. E quando tu acreditar, não, a resposta não tá ali, é pecado.
Aí tu fala assim, não, a resposta tá aqui, mas aí eu fiz o que eu Mas falei a interpretação. aqui. A interpretação. Então, tu mas interpretou errado. toda religião vai chegar uma hora que vai ser ilógica. Toda religião tem uma... E aí você vai questionar e vai falar, é os mistérios de Deus. E aí você tem que o quê? Crer. Tem que ter fé. Entende? E tem coisa que eu juro por Darwin Me que eu dá não sua entendo. dor de raiva. Cara, juro por Darwin que eu não entendo. Eu tava num grupo outro dia, um grupo de boxe, né? E aí mandaram um vídeo de um menino deficiente. Tá. Sem os 2 braços, sem as pernas e só um cotoquinho no lugar de um pé que ele conseguia dobrar E fazer algumas e coisas. falava algumas coisas. Então ele pintava, ele pegava a colher, punha na boca, tal, assim, um menino assim de uns 6, 7 anos, cara, uma dó, um esforço assim, uma experiência de vida ferrada, Um sofrimento assim, terrível, claro. imagina. E aí o cara escreveu assim, e no vídeo tava escrito assim: olha como Deus é maravilhoso. Aí eu falo, como que Deus é maravilhoso, moleque? Tá tudo deformado. Aí eu falei, olha, se fosse assim, nasceu a criança perfeitinha, bonitinha, você podia falar, Deus é maravilhoso. Olha só, tá tudo perfeitinho. Agora a criança deformada vai sofrer pro resto da vida. Não consegue nem limpar a bunda, vai precisar de alguém cuidar pro resto da vida. Aonde tá tão distorcido, a dominação ideológica é tão grande que qualquer coisa, não, Deus é maravilhoso. Olha como Deus é maravilhoso. Você fala, cara, qual é a lógica disso? É uma romantização do sofrimento. Da desgraça. Em prol do divino. Exato. Que, cara, é óbvio que é lamentável, mas, tipo, não quer dizer que tu não possa tirar coisas boas disso. Tipo, tu pode falar, nossa, isso me ensinou a ser mais humilde. Exato. Pô, a reclamar pode. menos da minha vida. Mas ninguém quer, Pô, tô velho. aqui reclamando da minha vida e o moleque lá daquele jeito. Cara, isso, claro, eu não tô desmerecendo o esforço do moleque, eu acho assim sensacional, mas eu não consigo entender como uma pessoa olha pra uma criança sofrendo dessa. E eu falo porque eu sou patrono de um orfanato, eu ajudo a bancar um orfanato já tem muitos anos, e a gente cuida de crianças que foram retiradas de lares abusivos. Então você imagina, cara, são crianças que estão sob a tutela da justiça, né? E eu tenho autorização judicial. Destruídas psicologicamente, assim. Cara, cada história assim que às vezes sai do carro e Aí vai chora. vir alguém e falar, Cara. Deus é maravilhoso, porque isso aconteceu. Ó, cara, assim, eu realmente, eu sou um cara que defendo que tem pessoas que é muito importante acreditar em Deus. Tem gente que precisa. Então eu não vou falar mal de Deus, até porque no meu livro, eu passo 90% do livro defendendo Deus, né? Porque eu mostro o que os grandes filósofos defenderam. Mas tem algumas coisas que eu não entendo. Por exemplo, eu pergunto assim para as pessoas, Deus é amor? As pessoas falam, não, Deus é amor. Deus é todo-poderoso? Claro, é todo-poderoso. Criou os céus e a terra. Deus é onisciente, sabe tudo o que está acontecendo? Sabe, claro que ele sabe. Se você realmente precisar, se você tiver fé, ele pode te ajudar? Lógico que ele pode, é óbvio que ele ajuda. Se você quiser, eu falo, cadê Deus quando uma criança está sendo estuprada? Às vezes, todo dia, pelo próprio pai, pelo tio. Você não para pra... Aí dói nas pessoas, porque as pessoas não param pra pensar. E eu falo, cara, não é que eu tô falando, então Deus é voyeur. Então ele tá assistindo, ele gosta. Ah, mas o livre-arbítrio. Então, pra defender o livre-arbítrio do estuprador e o livre-arbítrio da criança. Entende? Então, são essas coisas ilógicas que me tiram do sério. Então, não tem problema nenhum a pessoa acreditar em Deus, faz bem pra ela. Eu encaro Deus como um horizonte, sabe? Então, ela serve de modelo pra algumas pessoas. Você vai andar a vida inteira, você nunca vai alcançar o horizonte, mas ele tá te norteando. Ok. Perfeito. Mas é um norte de valores, tipo assim... Cara, questionáveis. Com todo respeito, eu vou tentar manter o máximo de respeito que eu consigo. Eu acho burrice, velho. Porque eu não preciso acreditar em Deus pra ser uma pessoa boa, Eu velho. também não. Também não. Eu sou um cachorro que anda sem coleira e não faz merda, Você sabe como chama isso? Como? Modalidade secular. Que é a minha briga hoje. Que é a nossa briga hoje. Moralidade secular. Por quê? Moralidade secular. Moralidade secular. O que quer dizer o Quer secular dizer, aí? o secular quer dizer que é da sociedade, nossa mesmo. Tá. Então o que acontece? Por que eu não mato? Porque eu não quero que me mate. Sim, exato. Por que eu não estupro? Porque eu não quero ser estuprado. Por que eu não roubo? Porque eu não quero ser roubado. Eu não preciso de Deus pra me falar. Porque se eu tô lendo um livro sagrado que foi escrito há 3.000 anos atrás, com uma interpretação duvidosa, e eu leio que eu tenho que matar os infiéis e você não acredita no meu Deus, eu vou te matar sem o menor remorso. Exato. E olha que coincidência, isso acontece desde sempre.
Entende? Então, assim, cara, não tem lógica. E daí tu vai pegar, tipo, cara, um monte de bandido, velho. Ah, o Jesus tatuado nas costas. Only God can judge me. O cara reza Porra, antes de sair pra assaltar. O cara fala, cara... É bizarro. Eu fico louco, velho. Não, eu também. Mas assim, olha, é a pós-modernidade. Que é olha só, eu falo isso foi o que a Karina falou disso no podcast. É isso que ela falou, né? Do penúltimo capítulo do meu livro, O Deus Brasileiro. Eu falo que o brasileiro não tem Deus. Ele não acredita em Deus. Nenhum brasileiro acredita em Deus. Acredita em 200 milhões de deuses diferentes. Porque o brasileiro acredita em Deus do meu jeito. O que lhe convém. O que me convém. É um personal God. É um Deus customizado, né? Então ele acredita, ele é católico, mas ele pula 7 ondinhas, ele gosta de ouvir o pastor falar, de vez em quando ele toma um passe, porque não tem nada demais. Um né? happy hourzinho. Então o que acontece? Aí um chá de ayahuasca, entendeu? Tipo, cara, então assim, aí ele vai na vidente, aí você fala, cara, mas você não é cristão? A Bíblia condena claramente o espiritismo. Mas, mas isso daí é preconceito religioso. Não, mas cara, eu não tô sendo preconceito, porque pra mim não existe nenhum dos dois. Não tô falando que uma é melhor. Porque elas são excludentes entre si. É diferente se você, por exemplo, você pega o espiritismo e o budismo. Elas são doutrinas que são complementares. Elas têm a mesma linha de reencarnação, de evolução a cada... Ok, são complementares. O cristianismo e o espiritismo, não, são excludentes, né? E o brasileiro é o rei do sincretismo. Ele dá um jeito, assim, né, de fazer pizza de sushi, né? Sushi de estrogonofe, tá ligado? O brasileiro... O evangélico satânico, daqui a pouco... Cara, você sabe que não existe em nenhum lugar do mundo, só aqui no Brasil, evangelho à luz do espiritismo. Isso é uma invenção brasileira. Cara, chega a ser incrível. A capacidade do brasileiro de falar groselha, né? De engroselhar os outros, de engambelar os outros, é incrível. O Brasil não é pra amadores, mas ao mesmo tempo isso é legal. Tipo claro, assim, é louco. É louco. Não, como material de estudo, eu me divirto, cara. Pô, esse livro, cara, você vai ler... Deve ser... Em um dia você lê. A minha preocupação... Ele é pequeno, né? É muito... E eu me preocupei em ser um livro fácil. Por quê? Porque geralmente livro de filosofia é chato. Sim. E os professores de filosofia dificultam. Eles querem parecer inteligentes.